Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para todos, aqueles que nos acompanham no dia-a-dia e, sobretudo, que gostam de fazer este percurso pelo Catecismo, até para podermos dar mais valor àquilo que celebramos, porque celebrar é viver melhor a nossa fé. Estamos no programa A Luz da Fé, sou o Padre José António Andrade, da Arquidiocese de Braga, e dentro desta caminhada que estamos a fazer no Sacramento da Eucaristia, hoje iríamos refletir sobre a própria estrutura da celebração. Ela tem uma sequência, tem uma lógica, e é importante que nós valorizemos essa lógica para não fazermos celebrações à nossa medida, mas sempre àquilo que é a proposta que o Senhor nos faz, até porque a Santa Missa, como disse, foi instituída por Jesus Cristo. Portanto, não foi nenhum homem que inventou, não foi nenhum padre, nenhum papa, nenhum bispo, mas foi, de facto, Jesus que a deixou, e por isso temos que lhe ser fiéis, não é? Ser fiel a Cristo é àquilo que Ele ensina, àquilo que Ele nos diz, àquilo que Ele fez. Então, como é que está organizada a Santa Missa? O Catecismo vai ao pormenor dizer que começa por se reunir a Assembleia. Nós temos, olhando para as nossas comunidades, vemos, de facto, as igrejas têm uns sinos, não é? Que não são para acordar ninguém de madrugada, mas até porque só podem tocar, segundo as normas, desde as 7 da manhã em diante até às 10 da noite, mas são para nos convidar, de facto, nessa hora que já estamos todos acordados, convidar-nos a esse encontro com Deus. Portanto, o sino é a voz de Deus nas nossas comunidades, se bem que hoje nas cidades, portanto, já ninguém se regula pelo sino totalmente, porque às vezes nem se ouve o sino nas casas das pessoas. Estou a falar das grandes cidades, naturalmente, mas são as horas da celebração. De qualquer maneira, seja numa aldeia, seja numa cidade, a Assembleia vai-se congregando, portanto, vai-se concentrando nesse lugar sagrado que é a igreja paroquial, a igreja da Sé, seja lá onde for, uma capela onde há a celebração da Eucaristia. E depois, como sabemos, toda a gente está no seu lugar, devidamente, os vários ministros que vão exercer ministérios também já estarem preparados e prontos. Então, o sacerdote é o último a entrar à hora marcada. Deve, portanto, se há possibilidade de procissão de entrada, deve ir à cruz paroquial, né, com as lanternas à frente. Depois, possivelmente, pode ir o Evangeliário, é um livro bem grande que contém os Evangelhos, e por isso é que é grande, não porque não se pudesse ler o Evangelho de um livro pequeno, mas é para ajudarmos a perceber que aquela palavra é por excelência de Jesus Cristo, não é? O Verbo feito carne. Portanto, daí que o livro tem umas dimensões maiores, também para ajudar, porque reparem, nós não fazemos as coisas só por grandeza, para exibicionismo, mas para chamar a atenção de que aquele livro é Jesus Cristo. Portanto, é um livro bem encadernado, bonito, que tem os textos até com uma letra maior, até porque todos nós vamos avançando na idade e vamos perdendo depois também alguma coisa da visão, da audição, e para que qualquer sacerdote ou diácono possa ler bem, as letras são grandes, são de facto maiores. Tem desenhos muito bonitos, não é? Gravuras muito interessantes, que acabam por ajudar também a percebermos a beleza daquele texto, e assim há um destaque maior. Portanto, se possível, como dizia, aliás, pela ordem correta, uma porção de entrada corretamente deverá levar turíbulo
à frente da cruz processional, a cruz e as velas, e, por exemplo, para também nos irmos familiarizando com estes nomes, a pessoa que leva o turíbulo é o turiferário, né? Depois, ao lado do turíbulo, vai uma outra peça que parece um barquinho, né? Quando na nossa infância fazíamos aqueles barquinhos de papel, aquilo parece um barquinho, e daí chamar-se naveta, né? Onde se leva o incenso que pode ser em pó, mas habitualmente é granulado, com um aroma muito bom, porque quando nós usamos o turíbulo, ele faz fumo. Não tem que fazer muito fumo, até porque se der muito fumo, intoxica as pessoas e dá-lhes tosse, mas é um perfume aromático, né? Que caído nas brasas, e se estiver tudo devidamente bem, as brasas estiverem sequinhas e vão naturalmente dar mais vida àquele lume, e aquele perfume aromático vai subir, não é? Um fumo suave que vai subindo para Deus, significa a nossa oração, não é? Que vai também caminhar para Deus. Portanto, incensar, usar o turíbulo, tem este significado. Ajudar-nos a compreender que tudo que vamos fazer vai para Deus. Assim como aquele fumo aromático, não é? Perfumado, sobe para Deus, também o que nós vamos dizer e sentir vai para Deus. Então, repito, o turíbulo e quem o leva dá-se-lhe o nome de turiferário, a naveta, digamos, o objeto onde vai o incenso chama-se naveta, e naturalmente a pessoa que o leva, naveteiro, né? Assim podemos chamar. Depois, quem leva a cruz, o cruciferário, e as velas, que devem ser de cera, né? Nós, prontos, por questões práticas, hoje usamos muito a cera líquida, é mais higiênica, é mais cómodo, mas de facto a cera verdadeira devia ser sempre usada. Até porque ela também nos ajuda a perceber uma outra realidade importante, não é? E destacava, e pedia-vos essa atenção para verem o círio pascal da vossa comunidade, que é aquela vela grande que se acende na vigília pascal, não é? É de cera, e que nos primeiros momentos em que acendemos, até se suponhamos que a vigília pascal, ou no começo da vigília pascal, está muito vento, às vezes é difícil acender o círio pascal porque ele apaga-se, mas de passados umas horas de estar a arder, a chama torna-se muito mais forte, não é? Já não há tanto, não é qualquer vento que a pode apagar. A cera vai derretendo, mas a chama é cada vez maior. E durante aqueles 50 dias do tempo pascal, em que o círio arde todos os dias, quando há celebrações, e fora disso deve depois ser usado nos batismos e nos funerais, para que no batismo é onde os pais acendem a vela da criança nesse círio pascal. Nos funerais deve estar junto da urna, deve ser a única vela que está junto da urna, para dizer esta pessoa foi cristã. E por isso usamos 3 elementos: a água benta, não é? Para aspergirmos aquele cadáver, depois o círio pascal para simbolizar que um dia aquela pessoa foi batizada e também recebeu dos seus pais essa vela acesa, e o incenso para dizer que ela é templo de Deus. Claro que no tempo da pandemia é compreensível que muita gente não tenha visto estes símbolos porque eles não têm sido usados. Esperamos que já se começar a retomar, para mostrar claramente que são os 3 grandes símbolos, por exemplo, num funeral, né? Mas, dizia, o círio pascal é usado sobretudo no tempo pascal, e quanto mais a vela vai ardendo, mais a chama se torna mais forte. E se pusermos uma vela ao ar, cá fora da igreja, né? Uma vela simples, pequena, a chama apaga-se rapidamente, mas se trouxermos o círio pascal, não se apaga tão facilmente. Portanto, há uma solidez maior, né? Ora, isto quer dizer também que as velas devem ser exemplo para nós, devem ser um modelo. Porquê? A nossa vida vai se desgastando. Todos nós, cada dia que passamos, ficamos mais velhos, não é? Não há hipótese. Nunca rejuvenescemos, a não ser interiormente, na fé, mas o corpo, esse vai envelhecendo. Mas a nossa fé, essa sim vai sendo mais forte, não é? Uma coisa era a fé da criança, de 5 anos, outra coisa a fé de uma pessoa de 50 anos. Então é importante ter consciência disto. Assim como o círio pascal vai se desgastando, vai derretendo, mas a chama é bem forte, não é? Também a nossa vida é assim. Portanto, daí que usar a cera mesmo verdadeira, é sempre melhor, não é? Eu repito, temos que olhar depois a dimensão prática das comunidades,
mas que deveria ser assim, deveria ser, não é? Até porque eles são símbolos, não é? A liturgia está cheia de símbolos, mas que devem ser bem usados, para nos ajudar também a nós a perceber esta realidade. Então dizia que esta procissão de entrada leva o círio, leva o turíbulo e a naveta, a cruz e as velas. Atrás da cruz deve ir o evangeliário, e depois sempre bem solene, não é? Bem levantado, particularmente desde que se entra a porta da igreja, da Assembleia, ou se é uma missa campal em toda a Assembleia, pois que o evangeliário se veja bem, não é? E depois é colocado em cima do altar, por quem o leva, e para depois os sacerdotes beijarem o altar, e fica ali até à proclamação do Evangelho. E por fim, bem os acólitos e o presidente da celebração, se houver diácono também acompanha o presidente, se não, o presidente é aquele que preside, pode ser um sacerdote ou o bispo, não é? Então aquele que preside vem sempre em último lugar. Claro que se for bispo, atrás do bispo vão dois acólitos, um encarregado de pegar no báculo, outro encarregado de pegar na mitra. Mas se for uma missa já com o bispo. Naturalmente eu não vou entrar nesses pormenores todos, porque depois são casos particulares, mas para teres apenas uma ideia, não é? Se for um bispo, vai sempre atrás, o que preside, mas depois atrás do bispo vão esses dois acólitos com essa missão, de lhe segurar a mitra quando ele tira a mitra e de segurar o báculo quando ele deixa o báculo. Fora isso, se for um presbítero, na missa, digamos, dominical das nossas comunidades cristãs, paroquiais, o bispo, o padre que preside, vai naturalmente em último lugar, se é uma procissão de entrada. Quando não é possível, entra, pelo menos com os acólitos, se possível. É evidente que não é bom, mas nós temos uma tendência para minimizar, para facilitar. E então em muitas paróquias, pensando que se fazia bem, não se fez tão bem como isso, não é? Fizeram-se portas da sacristia para o altar, como que o padre entrava logo para cima do altar. É um erro, não é? As sacristías, e agora nas novas igrejas que se vão construindo, constrói-se a sacristia no fundo da igreja. Exatamente por isto, para que aquele que preside entre sempre em último lugar e passe pelo meio da Assembleia. E volte no fim da celebração a passar pelo meio da Assembleia, não é? Portanto, não haja assim, parece quase o padre de paraquedas ali no altar, não é? Mas no comum das nossas igrejas paroquiais é assim que está. Ou o padre vai à volta, sai pelo exterior da igreja e se está a chover é mais incómodo, então vai entrando sempre próximo do altar. Mas de facto não é o mais correto. Não é? O mais correto era que aquele que preside viesse sempre pelo meio da Assembleia. Para mostrar claramente que está a Assembleia reunida e agora entra aquele que vem como cabeça da celebração. Então, depois de chegar ao altar, deve naturalmente beijar o altar. Se tem incenso, depois incensar o altar, a cruz e o santo que, por exemplo, está a ser venerado naquele dia, mas sobretudo o altar e a cruz. E depois, ou da cadeira presidencial, se há espaço no presbitério. A palavra presbitério é o nome que se dá ao espaço junto do altar. Eu sei que o comum das pessoas está habituado a chamar capela mor. As igrejas antigas, que eram em forma processional, né? Tinham uma grande nave para o povo de Deus e depois havia um arco que no fundo queria imitar um pouco o Templo de Jerusalém. No Templo de Jerusalém, para lá desse arco era parte do Santo dos Santos e havia um véu que cobria quem estava na Assembleia, nunca via o que se passava no Santo dos Santos, só iam lá os sacerdotes se incensar à volta do altar, pois as nossas igrejas primitivas, digamos, tiveram essa configuração. E deu-se o nome de nave da Assembleia e depois capela mor, do arco cruzeiro para cima. Mas o verdadeiro nome, de facto, é presbitério, não é? O lugar dos presbíteros, não é? Porque às vezes pode haver uma concelebração, estão 3 presbíteros, estão 4, mas é também o lugar dos acólitos, portanto, é aqueles que estão ao serviço do altar, não é? Se a igreja tem o espaço
para tudo isto, então deve haver cuidado em ter o altar no centro. O altar também nunca deve ser demasiadamente grande, nem muito comprido. Reparem, a não ser, por exemplo, em Fátima, não é? Que é o altar do mundo, não é só por isso, mas que se tem de consagrar muitas partículas para aquelas grandes assembleias, então o altar tem que ser sobre o comprido, não é? Porque às vezes é necessário para pôr aqueles vasos todos para consagração. As nossas paróquias não precisam, aliás, se nós olharmos para Fátima, temos esse exemplo concreto. Na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, digamos a basílica mais antiga, que está por trás do altar do recinto, nota-se claramente o altar um cubo, não é? Mais pequeno. E a igreja até, que tomaram muitas paróquias ter uma igreja como aquela, não é? Daquela dimensão. Pois, mas sendo uma igreja grande, tem naturalmente um altar pequeno. Porque é importante, o altar que simboliza sempre o túmulo de Cristo e também o presépio, e por isso é que a toalha deve ser sempre branca, não é? Mas o altar deve ser o centro, não demasiadamente grande, mas no espaço que dê para pousar o missal, o cálice, a patês, digamos, o vaso das hóstias, basicamente isso, não é? Mas nunca excessivamente grande. Depois deve haver um espaço para a cadeira presidencial, para aquele que preside, não é? Se possível com o microfone junto da cadeira presidencial, para que possa fazer o início da celebração na cadeira presidencial e depois só vai para o altar na liturgia eucarística. Usa a cadeira presidencial para as orações até à liturgia, pode fazer a homilia da cadeira presidencial ou do ambão, e depois então é que se aproxima do altar para a liturgia eucarística. Ora, esta configuração permite então que haja espaço distinto para a liturgia da palavra, cadeira presidencial e ambão que deve ser a mesa da palavra, e depois deve haver também naturalmente um espaço com uma pequena mesa, que chamamos credência, onde devem estar os objetos litúrgicos todos, o cálice, as galhetas com água e com vinho, os vasos com as hóstias, partículas, pronto, as lavandas, onde o sacerdote, aquele que preside, purifica as mãos, portanto, tudo isso deve estar nessa credência. E depois ter presente sempre o sacrário, não é? O sacrário ou está por trás do altar, em grande parte das nossas igrejas está por trás do altar, portanto, no centro, não é? Ou está de lado, até numa capela, nas igrejas mais novas, há uma capela mais pequena, reservada até à missa da semana, e onde está sempre o sacrário. É bom haver esse espaço de maior recolhimento, até para que a pessoa entre e se ajoelhe ali um pouco e adore Jesus no sacrário, não é? E haver esse espaço de recolhimento, mas se porventura também está por trás do altar, também dá para fazer isso. A gente chega à igreja, ajoelha-se com o joelho direito até ao chão, e depois entra no banco, põe-se de joelhos, a menos que esteja, pois qualquer pessoa que esteja com problemas de reumatismo não se deve ajoelhar, é lógico. Mas quem não o tem deve-se ajoelhar, que é um sinal de reverência para com Jesus, que está no sacrário, e fazer sempre a devida adoração. Isto fora das celebrações, não é? Mas estes lugares são sagrados. Altar, sacrário, cadeira presidencial, ambão. Pode haver uma estante, isto é um objeto mais pequeno para se fazer a oração dos fiéis, para o condutor da Assembleia ir falando durante a celebração, agora vamos rezar isto, até para fazer os avisos à comunidade, porventura, mas tem que ser uma coisa mais reduzida que o ambão, não pode ter a mesma dimensão. Eu conheço paróquias cujo ambão e a estante são iguais, ora, não pode ser assim, não é? Mas depois de estar feito, também não é tão fácil estarmos a desfazer uma coisa que foi feita e que custou dinheiro, naturalmente. Mas que devia ser uma coisa diferente, sim. E então a celebração vai decorrer dessa forma. Aquele que chega ao altar, beija o altar, que é Cristo, não é? E vai para a cadeira. Se tem que incensar antes, se não, vai para a cadeira, dali começa a presidir. E depois da saudação que faz a Assembleia, vai convidar a Assembleia, e aqui também é importante esclarecer, o ato penitencial não é para perdoar os pecados. Ou seja, imaginemos alguém que vai sempre à missa, mas nunca se confessa e diz, porque no princípio da missa eu já peço perdão a Deus. Calma. O sacramento da reconciliação é sempre necessário, sobretudo para os pecados graves. Depois iremos falar desse sacramento noutra altura. Mas
aqui, no momento principal da missa, o ato penitencial é sobretudo para eu reconhecer que sou pecador e para ser mais humilde, não é? Ninguém se reconhece pecador com orgulho, com altivez, não é? Senão, então está a pecar muito mais, está a estragar tudo, não é? Mas reconheço que sou pecador com, naturalmente, as minhas limitações e reconheço diante dos irmãos todos, portanto, imaginemos nisto, e por isso rezamos a confissão, que é, no fundo, reconhecer: eu sou pecador, ainda não sou perfeito, quero ser, mas não sou, não é? Sou um pecador em processo constante de conversão, é verdade, mas somos pecadores. Então eu reconheço, reparem, não é para sermos perdoados. Às vezes há uma confusão grande nesse aspecto, e ali apenas é para reconhecer a minha limitação, a minha fragilidade. Sou pecador. A partir daí, então eu depois faço, digamos, uma aclamação, e por exemplo, o Kyrie não é em si um ato penitencial, a não ser a fórmula que aparece no missal: Senhor, vós que vieste salvar os corações atribulados, Senhor, misericórdia. Aí sim já é um ato penitencial, mas o Kyrie sozinho, não é em si um ato penitencial, porque essa é apenas uma aclamação. Depois de eu reconhecer que sou pecador, depois de eu reconhecer a minha fragilidade diante de Deus, com humildade, e diante dos irmãos, até rezamos a confissão pedindo perdão a Deus e aos irmãos, eu vou agora naturalmente reconhecer que Deus é essa misericórdia e que tem piedade de nós, não é? Senhor, tendo piedade de nós, Cristo tendo piedade de nós. Então estamos a reconhecer que Ele tem, estamos a aclamá-lo como um Deus que é capaz de se compadecer de nós, não é? E nos domingos festivos e do tempo comum e nos dias santos rezamos o hino de glória, ou até cantamos, não é? Aliás, há momentos na missa em que os textos são cantáveis, não é? O salmo deve ser sempre cantado, a não ser que, pois à semana compreende-se, não há tanta facilidade, mas aos domingos deveria ser sempre cantado, assim como o Glória, não é? Porque reparem, o hino do Glória foi-nos ensinado pelos anjos, é um hino que vem do céu, não é? No nascimento de Jesus. Então os anjos vêm dizer glória a Deus nas alturas, porque de facto no céu está inundado de festa, de alegria, e a terra também recebeu essa alegria com o nascimento de Jesus Cristo. E logo a seguir a esta estrutura vem a liturgia da palavra. Depois da glória há a oração coleta. Esta oração coleta quer significar que vai nos convidar a todos, né? E se repararem, aquele que preside o parque das nossas comunidades, ou o Senhor Bispo, o que é que dizem? Oremos. E fica um bocadinho em silêncio. Este silêncio não é para o padre descansar, ou o bispo, é para que a Assembleia toda se una àquele que está a presidir, para que as palavras que ele vai proferir na oração sejam em nome de todos. E depois a Assembleia vai dizer o seu faça-se, não é? O seu amém, dizendo: aquela oração que tu, que presides, fizeste em nosso nome, nós também fazemos-la e queremos apresentá-la como nossa. Portanto, esse amém final não é apenas um performance, mas é de facto um ato de fé. Aliás, qualquer amém é um ato de fé, não é? Então, naquilo que o padre disse, nós também estamos de acordo. E depois desse convite, então, oremos e um bocadinho de silêncio, para nos interiorizarmos, para nos, digamos, recolhermos. Vamos agora escutar a oração, e por isso é que os sacerdotes têm o microfone à frente, para toda a gente ouvir. Quem porventura tem mais dificuldades em ouvir, deve colocar-se à frente, mais próximo do altar, ou à beira de uma coluna de som, por exemplo, mas que toda a gente possa escutar aquelas palavras, porque essas palavras da oração coleta são quase sempre um resumo, bem resumido, da palavra de Deus. Portanto, quantas vezes ao fim das leituras, nós, se viermos ali àquela oração, encontramos ali a síntese plena, perfeita, não é? Então é importante recolhermos essa oração no nosso coração. E depois sentarmos para que seja proclamada a palavra de Deus. Este sentar-se tem que ser rápido, não é? Mas sem grandes ruídos, não é? Porque às vezes depois acontece uma coisa muito triste em muitas celebrações, que é,
Depois da pessoa, enquanto estão a sentar-se, já está o leitor a proclamar a palavra de Deus. Ora, este é um erro tremendo, não é? Porque, reparem, toda a gente, e graças a Deus por isso, é sensível se no momento da comunhão eucarística cair uma hóstia, uma partícula ao chão. As pessoas até respiram em suspenso. Ai, meu Deus, ai, Jesus caiu ao chão. Muito bem. Ainda bem que isto acontece. Que as pessoas veem isso como um erro, não é? E, portanto, deve-se recolher Jesus do chão e deve-se ter esse respeito, naturalmente, porque Jesus, em cada partícula está Jesus, como sabemos. Mas, repito, se cair uma partícula ao chão, toda a gente fica suspenso, não é? Por essa tristeza, por esse ato, digamos, de falta de amor a Jesus. Mas pode ser por acidente, naturalmente. Ora, quando a palavra de Deus é mal proclamada, ou se começa não havendo silêncio, é como se Jesus tivesse caído ao chão. Então nós precisamos de valorizar, mas depois no próximo programa irei retomar este tema, porque me parece importante, para que haja mais frutos das nossas Eucaristias, na vida de cada um de nós, é preciso que haja também mais participação e os momentos devem ser vividos com intensidade em cada celebração para que nós possamos, de facto, celebrar melhor. Então, vamos pedir ao Senhor a sua bênção para que nos ajude a participar melhor nas Eucaristias e aqueles que têm um papel mais ativo como ministros, que exerçam esse ministério, de facto, com muita humildade, sabendo que estamos sempre ao serviço de Jesus. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso deixe sobre nós e permaneça connosco para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.